Bom, boa tarde. Boa tarde. Gente, quem fez curso de datilografia aí? Levanta a mão. Ah, moleque, aí. Eu perguntei no acampamento de adolescente. Ninguém nem sabia o que era datilografia. A minha mãe pediu para eu fazer datilografia porque ela falava que se eu não fizesse, eu não ia ter futuro. Aí eu estava terminando o curso, acabaram com as máquinas de escrever. Mas nessa escola de datilografia, eu me lembro bem que tinha na parede da escola escrita uma frase atribuída a um homem que nasceu na China, 1 milênio, pelo menos, antes de Cristo, segundo dizem, chamado Confúcio. E a frase era a seguinte: no dia em que você nasceu, todos riam, mas você chorava. Viva de tal forma que no dia da sua morte todos chorem, mas você sorria. Eu gosto muito de frase e começo a viajar sempre que eu ouço alguma coisa interessante. E pensando sobre essa frase, eu concluí que não dá para viver uma vida desse teor, a não ser que seja no Evangelho. A não ser que você abrace realmente a proposta do Evangelho e receba a vida que Cristo Jesus tem para oferecer. O homem tenta através da filosofia, o homem tenta através das reformas pessoais que faz, né? Eu vou parar de beber, eu vou parar de gastar meu dinheiro nisso ou naquilo, eu vou organizar minhas finanças, E ele faz projetos e metas, e por mais que ele alcance, e por mais que ele seja perfeccionista no que diz respeito a tocar a vida, ele vai ficar sempre muito aquém do que Deus espera dele, do que a palavra de Deus diz que ele deve ser e ter na vida. Só o Evangelho, mas o Evangelho da graça, pode fazer com que nós vivamos e glorifiquemos o nome de Deus sobre essa terra e reinemos com Ele por toda a eternidade. O verdadeiro Evangelho exige transformação de caráter. O verdadeiro Evangelho faz com que, uma vez nova criatura, nós vivamos de fato como nova criatura. Vamos abrir em 1 João, no capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, versículo 6. 1 João 1 e 5. E vamos ler até o capítulo 2, versículo 6. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas
Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos pecados, pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro, nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando, e a verdade e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O verdadeiro evangelho exige transformação de caráter. Há uma passagem, um versículo dos mais conhecidos, que na maioria das vezes nós decoramos assim que entramos para as fileiras cristãs, assim que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, que diz, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. O que é que se faz novo quando cremos em Cristo? Tudo. Tudo. Nós temos um novo status, nós temos um novo estado. Antes nós estávamos na morte, agora passamos para vida. Ele vos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Antes, mortos nos nossos delitos e pecados, agora vivos para Deus. Passamos da morte para a vida. E que vida é essa que recebemos quando cremos em Cristo como nosso único Salvador e Senhor? Nós recebemos uma vida abundante. Alguém poderia definir para mim abundância? O que seria uma vida abundante? Uma vida plena, uma vida completa, uma vida cuja intensidade, irmãos, ultrapassa tudo que a religiosidade vazia pode conceber. Uma vida vibrante, dinâmica. Uma vida que nem de longe lembra a pasmaceira, a mesmice da vida de muitos de nós. Sabe, às vezes você ouve alguns testemunhos onde o camarada fala o seguinte: nossa, antes de aceitar Jesus, rapaz, eu fazia isso, eu fazia aquilo, ninguém me segurava, eu tinha isso, fazia aquilo outro. Agora eu aceitei Jesus, agora... Agora acabou. Aceitei Jesus, sosseguei. Agora é só essa coisa sem graça aí que todo mundo conhece. De igreja para casa, de casa para a igreja. Se a vida que recebemos de Cristo é de fato uma vida abundante, deve com certeza ter muito mais nela do que nós estamos experimentando. Se o seu casamento está sendo arrastado
culpado porque você é crente e fica mal, ou não pode se divorciar. Com certeza tem muito mais nessa vida do que você está experimentando. Se a sua vida cristã consiste em sentar na igreja e ficar torcendo pro camarada que está falando lá, pro pastor, pro presbítero, ou seja lá quem estiver pregando, acabar logo. Com certeza tem muito mais nessa vida do que está sendo explorado. Irmãos, o Senhor Jesus disse a respeito de Satanás: o ladrão vem roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Qual foi a última vez que você se surpreendeu com Deus? Qual foi a última vez que você foi tomado daquele sentimento de que não é digno das coisas que está experimentando? Qual foi a última vez, a última novidade que abalou o seu coração e tremeu e fez você chorar sozinho ali diante da palavra? Qual foi a última novidade gloriosa que você aprendeu sobre o seu Deus, que você até então ainda não sabia? A vida cristã que experimentamos, nem de longe, na grande maioria dos casos, nem de longe, faz jus à vida que o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário para que nós vivêssemos. O crente deveria viver cheio de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Pega só as 3 primeiras. Pensa numa pessoa cheia de amor, cheia de alegria, cheia de paz. Pergunto para você: se parece com algum irmão largado na cama, morrendo de depressão e tédio, tomando tarja preta, dando trabalho para a igreja quando deveria, na verdade, ser fonte de bênção? Na sua igreja tem gente assim? Em todo lugar tem crente assim. O irmão estava falando aqui, a respeito de pecados e tal, e ele falou algo que é um erro que eu já cometi, durante uma boa fase da minha vida. Eu sempre, no alto da minha sabedoria inquestionável, que todo mundo é assim na adolescência, e às vezes isso se arrasta por um pouco mais ao longo da nossa vida, mas eu várias vezes falei de boca cheia: não, tem certas coisas que um crente mesmo de verdade não entra não, não vive não faz não. Certos pecados que, se ele for crente, ele não faz, porque se ele fizer, é um sinal claro de que ele não é crente. E já, graças a Deus, há algum tempo atrás, isso caiu por terra. Porque à medida que você vai vivendo e convivendo com as pessoas, você vai percebendo, infelizmente, que existe muito pouca distância entre a vida que
normalmente os crentes vivem. E a vida que o mundo vive. No sentido de prazer. No sentido de desfrutar. A plenitude de vida que o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós. O Evangelho que diz que o crente não pega nem resfriado, e que a vida deve ser essa coisa triunfalista, e só alegria, e triunfar sobre tudo, e sempre tudo as mil maravilhas, isso é besteira. Se o próprio Filho do homem foi homem de dores, e que sabe o que é padecer, irmãos, ninguém vive muito tempo sem perceber. Há muitas circunstâncias difíceis, muitos momentos de dor. O choro, bem como o riso, faz parte da experiência humana dentro desse mundo amaldiçoado pelo pecado. O Senhor Jesus Cristo riu, mas Ele também chorou. Ele se alegrou, mas se entristeceu como qualquer ser humano. A grande diferença a grande diferença não é se você tem ou não problemas, dificuldades e lutas. A grande diferença é como você reage a tudo isso. Qual é a estrutura que você tem para passar por tudo isso? Se você chegar e der um murro na cara de um homem de 1,5 m, franzino, doente, com diabetes, e artrite, e artrose, tudo que puder, você chega e dá um soco mesmo, bem violento na cara dele. O que vai acontecer? Vai desmontar. Vai desmontar. Agora, se você der o mesmo soco, com a mesma força, com a mesma intensidade, na cara do Mike Tyson, você vai quebrar a mão, meu. Você vai quebrar a mão. É o mesmo soco. A diferença é a estrutura. A estrutura para suportar. Crentes imaturos, carnais, sofrem. Crentes maduros sofrem. Então, quando eu falo de vida abundante, eu não estou falando de vida sem problema, eu não estou falando dessa besteira de achar que você pode passar por essa vida sem sofrer. Não. Mas quando eu penso naqueles crentes, por exemplo, aqueles irmãos nossos que hoje, lá na janela 1040, lá no mundo muçulmano, estão lutando para permanecer firme na sua fé. Eu lembro do caso, por exemplo, de uma irmã, que nós lemos numa das revistas que nós recebemos periodicamente, de Portas Abertas na nossa igreja. Uma mãe que foi buscar o seu filho, os seus filhos na escola, num país africano que estava passando pela transição para estabelecer uma lei islâmica, uma legislação islâmica. E quando ela chegou na escola naquela tarde, ela ficou sabendo que só tiraria os seus filhos de lá depois de pronunciar que só Alá era Deus e Maomé era o seu profeta. Aquela era a senha, aquele era o código para que os pais, pudessem levar os seus filhos para casa.
E todo pai, antes de tirar o filho da escola, deveria pronunciar essas palavras. E a mulher virou e disse: bom, então os meus filhos vão ficar aí. E enquanto ela estava caminhando, já a alguns metros, ela foi chamada de volta para o portão da escola. E perguntaram para ela: seus filhos são fulano e beltrano? E ela disse: são. Pode levá-los. Nós não queremos crianças como eles no meio dos nossos. Sabe por quê? Porque enquanto aquela mãe tentava tirar os seus filhos, eles estavam no pátio com outras crianças pregando o Evangelho e falando abertamente da fé que tinham na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E relatos como esses e tantos outros, de cristãos de tanta fibra e tanta coragem para viver a sua fé. Quando eu falo de vida e vida abundante, eu falo de uma vida que não se curva diante das piores e das maiores necessidades e dificuldades. De uma vida que, como o apóstolo Paulo pode dizer, pois eu aprendi a viver contente. Gente, vamos falar sério. Quantos de nós vivemos contente? No mundo onde nós vivemos, o descontentamento é a regra. Quem está solteiro está descontente. Quem está casado está descontente. Você está descontente com o seu carro, você está descontente com o seu emprego, você está descontente com quase tudo. Você está descontente com o clima. Se faz calor é porque está um calor absurdo. Se faz frio, está frio demais. Se chove, o que é isso? Estragou o seu domingo. E eu gostaria de dizer que nós, os crentes, temos uma postura diferente de tudo isso. Que nós não temos que lidar com essas coisas, porque entendemos a vida que recebemos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas à medida em que você vive e convive e ministra entre os crentes, infelizmente, não estamos muito à frente do que os descrentes mesmos vivem. Tomamos os mesmos remédios para suportar os mesmos problemas. Repetimos as mesmas lamúrias. E, infelizmente, na grande maioria das vezes, temos inveja. Inveja do estilo de vida dos descrentes. Ei, eu aqui trancado nesse calor, esse negão falando. Os descrentes estão aí uma hora dessa na praia, no iate, curtindo. Muitas vezes invejamos os descrentes, como o salmista, né? Que olhou e não conseguia entender por que eles eram tão ricos, bonitos e gordos, e a sua lavoura prosperava, e ele olhava. Muitas vezes nós também achamos que os descrentes têm mais sorte do que nós. Isso não é vida abundante. A vida que recebemos de Cristo é uma vida espiritual, no sentido de que ela veio de Deus. Ela veio de Deus. Ao firmar a solução para o nosso pecado, nós cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E nós, diante de todas as testemunhas ali presentes,
testificamos que morremos para o mundo e para a vida que vivíamos antes no mundo. E ressuscitamos para uma nova vida. Uma nova vida. Vivida agora no poder de Cristo. Paulo diz: agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo não mais eu, mas o Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu sempre li esse versículo e eu achei que o apóstolo Paulo estava falando de um nível de espiritualidade que ele atingiu, né, que o separava dos outros crentes. Mas o que ele está dizendo ali é do estado de vida espiritual que todo crente experimenta quando recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. O que ele está dizendo ali é que essa nova vida agora não é vivida mais no poder natural, na capacidade do homem, mas no poder de Deus, por meio do Espírito Santo de Deus, que opera em nós e realiza em nós o seu querer. O que ele está dizendo ali é que quando nós cremos em Cristo e recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal, nós decretamos falência. Nós deixamos claro que fracassamos, que não atingimos a meta de Deus. E agora, recebemos o poder de Deus. Poder de Deus para viver a vida. É uma vida espiritual. Como ele disse para Nicodemos. Nicodemos chegou lá e ele era um dos principais dos judeus. Tinha um currículo invejável. Um currículo impecável. Ele tinha muito do que se orgulhar. E o Senhor Jesus disse para ele: importa-vos nascer de novo. Mas espera aí, nascer de novo? Zerar tudo? Tudo que eu construí, tudo que eu fiz? Nada disso valeu nada. Você tem que nascer do Espírito. E Nicodemos, primeira vista, ficou perdidão. E o Senhor disse: você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Aquilo que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. E a nossa vida em Cristo é uma vida produzida pelo poder de Deus, para ser vivida nos méritos de Cristo Jesus. E nós vamos falar na outra parte, um pouco mais acuradamente a respeito disso. Mas, irmãos, essa vida é muito mais do que a religião pode produzir. Ser espiritual não é vestir a roupa certa e no momento marcado sentar no seu banco costumeiro e cantar os hinos do inário, os hinos sacros dos nossos inários. E por um pouco de tempo, agir de maneira polida com um ou com outro, no domingo de manhã ou domingo à noite. Essa vida espiritual, ela se traduz na transformação do nosso caráter. À medida em que nós entendemos, como maridos, que devemos viver a vida comum no lar com discernimento.
E as nossas esposas são ricamente abençoadas por isso, à medida em que nós entendemos, pelo Espírito, e no poder do Espírito, vivemos dessa maneira, servindo uns aos outros, sujeitando-nos uns aos outros. Quando nós entendemos que o reino de Deus, que nós fazemos parte agora de um reino que não é desse mundo, como o Senhor Jesus Cristo mesmo disse a respeito de si, então nós, com a mente renovada e transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus, começamos a entender o que é viver na esfera espiritual. Ser espiritual não tem necessariamente a ver com o esforço que você faz em direção da religiosidade. Ser espiritual é descobrir e viver de maneira intensa, profunda, apaixonada, a vida que o Senhor Jesus Cristo providenciou para nós na cruz do Calvário. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. E ele fez isso para quê? Para conduzir-vos a Deus. Estava numa praça em São Paulo, uma vez, entregando folheto, e tinha um monte de bêbados lá. Eu fui entregar o folheto para eles, e eles pediram dinheiro para beber. Eu falei, olha, eu não tenho, né? E não tinha mesmo. Falei, ó, um camarada ali me pagou a passagem para estar aqui, me pagou o metrô, não tenho nada comigo. Aí um deles virou e falou assim, dai bebida forte aos miseráveis. Está lá, na Bíblia. Falei, não está não. Eu não conhecia o versículo. Falei, não está não. Está lá, vai lá. Aí um falou, está vendo esse aqui? Você era pastor de igreja, tem família, tudo, está aqui com nós aqui, ó. E eu vi que ele ficou meio sem graça. Aí essa mesma pessoa virou para mim e falou, Tito 2,14. Lê lá. Tito 2,14. Eu saí com esse versículo na cabeça. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá no CTB, no fundo da Vila Clementina, eu subi correndo para o meu quarto e abri a Bíblia para ler Tito 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E foi a primeira vez que eu entendi que se eu não descobrisse realmente o que significa na palavra ser um homem espiritual, se eu me contentasse em ser religioso, se eu me contentasse em firmar a minha vida naquilo que, na proposta da maioria, e não me apegasse ao meu Deus, e não colocasse os meus defeitos e fragilidades e fraquezas abertos diante do meu Deus, se eu desenvolvesse um personagem, o grande homem de Deus, o missionário das nações, ou isso ou aquilo, eu iria parar exatamente onde aquele homem estava. Ex-pastor de igreja. Abandonou mulher e filhos para viver na sarjeta, entre os bêbados. E, irmãos, você sabe o que é ser espiritual? Você já mergulhou na palavra para descobrir
o que exatamente isso significa. Nós temos ideias muito equivocadas disso. A vida que recebemos de Cristo é uma vida eterna. Tá? Agora eu vou pedir a ajuda aqui de um irmão aqui. Deixa eu ver. Alexandre, vem aqui. Ó. Dá essa moral para você. Pega a ponta e vai por aqui. Ó. Pode ir embora. Vai embora. Vai embora. Pode ir embora. Vai indo. Vai indo. Pode ir. Aí, Alexandre, pode ir. Pode ir. Vai indo. Vai embora. Vai para lá. Nós vamos fazer. Pode ir, Alexandre. Vamos imaginar que essa linha seja a eternidade. Tá certo? E eu vou colocar esse papelzinho aqui num ponto qualquer dela, tanto faz. Tá? Vamos colocar aqui. Pronto. Esse papelzinho ali, ele significa a história do mundo da criatura. Desde o primeiro anjo até o último homem. Olha a eternidade. Passada e futura. A nossa vida, não estou falando da nossa vida de 100 anos, falando de toda a história, poderia ser resumida naquele papelzinho ali, ou menos. A proposta de Deus para nós é a eternidade. Mas a maioria dos crentes vive como se a proposta de Deus fosse aquele pontinho ali. Como se todas as promessas e todos os planos de Deus para ele se resumissem a isso aqui. Aliás, não é nem aquilo ali. Aquilo ali é toda a história, desde Adão, né, ou antes de Adão, vão colocar aí, não sei, aquele maluco lá, o Raul Seixas, né, cantava Eu Nasci há 10 mil anos atrás, não sei se o diabo nasceu ali ou não. Né? Mas vamos colocar, a partir do momento em que Satanás foi criado, não sei se ele foi o primeiro anjo também, enfim, a partir do momento em que o primeiro anjo foi criado, até agora, eu não caio nessa de que há bilhões de anos. Mas vamos supor que haja. A eternidade é muito mais. Alexandre, pode entrar. Enrola para mim, por favor. Eu estou brincando. Pode deixar no chão, depois a gente ajeita. Gente, quando eu penso que Deus me deu uma vida eterna, nós não podemos pensar só que Ele deu uma vida que não vai acabar. A coisa mais gloriosa dessa vida eterna é pensar e entender que antes mesmo de eu vir a esse mundo, antes mesmo de eu vir a este mundo, Deus me amou. Concorda comigo? Ele me viu no ventre da minha mãe, em substância ainda
informe, diz o salmista. Mas quando nós paramos para pensar a respeito do nosso Salvador, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro que foi morto quando? Quando Ele morreu por mim? Antes da fundação dos séculos. Que vida, gente. Que vida. Essa vida nova, essa vida espiritual, essa vida eterna, é algo incompreensível. Então, por que tem crente que está enfastiado da vida cristã? Como o povo estava enfastiado do maná que caía no deserto. É porque não compreendeu a extensão, a grandeza, a profundidade daquilo que recebemos de Cristo. E se não compreendeu, não é porque a vida em si não seja tudo que a Bíblia diz que ela é. Mas dá um computador de última geração para uma criança de 10 anos. O uso que ela vai fazer disso, nem de longe traduz o que um cientista, um físico, uma pessoa preparada pode fazer com isso. E muitas vezes não vivemos, não entendemos a vida que temos recebido em Cristo Jesus. Achamos que ser crente é estabelecer um ritual chato. Insosso. Desencorajador. Quando deveríamos estar exultando, até mesmo nos piores momentos, brilhando os nossos olhos com a gloriosa esperança que há nessa vida. Somos nova criatura? Vivamos como nova criatura, conscientes de que o passado de miséria, de desesperança, ficou para trás. Vivamos descobrindo e exultando nessa nova vida, porque é a única maneira digna de viver o Evangelho. Se não houver no nosso caráter transformações profundas, que nos façam compreender o teor dessa vida e sermos de fato homens e mulheres espirituais, temos que rogar ao Senhor e clamar desesperadamente que abra os nossos olhos. Olha para a sua igreja, olha para o seu casamento, olha para a vida que você tem vivido, e se você não se sente satisfeito, clame diante do Senhor: Senhor, não é isso. Não é isso. Eu quero aquilo que o Senhor, ali na cruz do Calvário, decidiu me dar. Eu não estou falando de carro novo, eu não estou falando de casa, eu não estou falando de nenhuma dessas coisas que começam aqui e terminam aqui. Eu estou falando da vida eterna. Daquilo que nós desfrutaremos com Deus e que começa a partir do momento em que cremos. Que está disponível para nós a partir do momento em que cremos. Aquelas bênçãos celestes, aquelas bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus.
Quando nós entendemos o que nos é proposto, irmãos, quando nós entendemos a alegria que ultrapassa todas as circunstâncias e que preenche o nosso coração, quando o nosso coração está de fato cheio de amor, de alegria e de paz, brilhamos no mundo. Eu não tenho mais que me preocupar naquilo que eu preciso fazer para mostrar para as pessoas que eu sou crente. Porque isso fica tão evidente, tão claro, que ninguém pode deixar de enxergar. Eu não fico preocupado em mostrar para as pessoas o que eu estou fazendo para Deus, mas ninguém consegue deixar de perceber o que Deus está fazendo em mim e através de mim. Então, quando eu digo que o verdadeiro evangelho exige uma transformação de caráter, eu não estou falando de autorreforma. Eu não estou falando de um esforço intenso para mostrar que eu sou crente. Mas de uma decisão de deixar que o Espírito Santo de Deus exerça em mim o seu poder transformador, regenerador, para que transforme até mesmo as minhas piores fraquezas em motivo de honra e glória ao nome do Senhor. Vamos dar um tempo, primeiro intervalo.